chama-se O que Sobrou da Religião. Então vamos lá. Eu vou depois colocar esse texto aí no seminário, antes mesmo de sair no Diário do Comércio. Se há neste mundo um fato bem comprovado, é a percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica. Um corpo inerte, sem batimentos cardíacos ou qualquer atividade cerebral, desperta de repente e descreve com riqueza de detalhes o que se passava durante o seu transe, não só no quarto onde jazia, mas nos outros aposentos da casa ou do hospital, que de onde estava ele não poderia ver nem se estivesse acordado, bem de saúde e com os olhos abertos. Ou seja, há uma atividade perceptiva num estado de total inércia cardíaca e cerebral, e não só existe esta atividade, mas ela produz mais informações do que você poderia obter se estivesse com o seu coração e cérebro funcionando. Quer dizer, como se a percepção, ela, com o coração parado e o cérebro parado, ela intensifica. Isso já se repetiu tantas vezes e foi atestado por tantas autoridades científicas idôneas que só um completo ignorante na matéria pode teimar em permanecer incrédulo. Mas mesmo alguns que reconhecem a impossibilidade de negar o fato, relutam em tirar a conclusão que ele impõe necessariamente. Os limites da consciência humana estendem-se para além do horizonte da atividade corporal, inclusive a do cérebro. A relutância em aceitar isso mostra que o homem moderno, o produto da cultura que herdamos do iluminismo, se identificou com o seu corpo ao ponto de sentir-se amedrontado e ofendido ante a mera sugestão de que a sua pessoa seja algo mais. É evidente que aí não se trata só de uma convicção, de uma ideia, mas de um transe auto-hipnótico incapacitante, de um bloqueio efetivo da percepção. O que eu estou dizendo aqui é que a cultura moderna, com esse negócio de mente e corpo, né, na medida em que esta concepção, vamos dizer, dualística e redutiva se impregnou na cultura, ela também se impregna nas almas individuais. E ela forja, então, uma imagem do eu baseada em mente e corpo. Tá certo? E a partir da hora que você se convenceu de que você é isto, é muito difícil tirar você de dentro dessa jaula e mostrar que você é algo mais. Quando as pessoas tentam fazer isso, elas entram, às vezes, em especulações ou tentativas que são enormemente desastrosas. Uma delas é a de você fazer exercícios espirituais, vamos dizer, que te desliguem do corpo e te coloquem num outro plano. Ora, se no mesmo instante em que você está tendo esta existência corporal aqui, você existisse num outro plano que está desligado do corpo, preste bem atenção, você não teria uma identidade, mas teria duas. Se existe uma outra identidade sua separada do seu corpo, você é duas pessoas e não uma. E é por isso que inumeráveis práticas espirituais, entre aspas, enlouquecem as pessoas. Mas ainda tem outros exercícios que dizem que você precisa destruir o ego. Destruir o eu. Eu digo, mas escuta, mas se eu destruo o eu, quem vai contar a história para mim mesmo? Quando terminar a minha experiência. Outros ainda acham que você tem que domar o corpo, negar as necessidades e os apetites dele, para você desenvolver uma outra dimensão que se chama espiritual. Tá certo? Isso às vezes dá um resultado um pouquinho melhor, porém, a partir do momento em que você acredita que você dominou o seu corpo, então você adquiriu um poder. Como você poderia, agora que você se tornou mais poderoso, como você poderia ser, por exemplo, humilde perante Deus e reconhecer a sua total nulidade perante Ele? Então quer dizer que na medida que o sujeito se dedica a esse ascetismo, ele desenvolve quase que necessariamente uma espécie de orgulho que vai cristalizar e condensar um negócio que ele chama de sua alma, como uma dimensão superior que agora domina o corpo. Quer dizer, a alma está colocada perante o corpo como um domador perante uma fera. Né? Eu digo, e aí também, naturalmente, você é duas pessoas. Né? Porque o seu corpo quer uma coisa, a sua alma quer outra. Se você é um sujeito molenga, preguiçoso, como todos nós somos, você segue o corpo. Se você é um cara durão, você segue a alma e manda o corpo calar a boca. E sai muito orgulhoso do que você fez. Mas nesses dois casos, você é duas pessoas.
Portanto, o problema da unidade está, em vez de estar resolvido, ele fica piorado aí, né? E é isso que eu chamo um bloqueio efetivo da percepção. Quer dizer, se você chegou a vivenciar a sua pessoa como um bicho de 2 andares, composto de corpo e pensamento, corpo e mente, tá certo? Você está bem arrumado. Esse estado é implantado nas almas pela tremenda pressão anônima da coletividade, que as mantém em estado de atrofia espiritual, mediante a ameaça do escárnio e o temor imaginário, mas nem por isso menos eficiente, da exclusão. Quer dizer, o sujeito acha que se ele perceber algo para além disso aí, vão chamar de louco, vão rir da cara dele. Né? E talvez, né, ele vai perder a namoradinha, vai perder o emprego, etc, etc, etc. Infinitamente multiplicado e potencializado pelo sistema educacional e pela mídia, o que um dia foi mera ideia filosófica ou pseudo-filosófica, incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa. Você lembra, por exemplo, que a famosa cena em que Jung estava contando para o Freud certos experimentos psíquicos, espirituais que ele tinha feito, e o Freud ficou horrorizado, ele tinha medo daquilo que é obscuro, desconhecido, demoníaco, né? E o Freud nunca mais quis ouvir falar daquilo. E o Freud se apegou até o fim, né, à ideia, vamos dizer, de uma estrutura da mente inteiramente baseada, vamos dizer, em impulsos que são corporais, no fim das contas. Né? Você tem o princípio do prazer e tem um princípio de autodefesa. E os dois se opõem e brigam entre si. Então, quer dizer que ele reproduz no plano de uma mente totalmente material o dualismo de mente e corpo. Incorpora-se nas personalidades individuais como reflexo de autodefesa e, na mesma medida, restringe a autopercepção de cada qual ao mínimo necessário para o desempenho nas tarefas imediatas da vida socioeconômica. É tudo uma profecia autorrealizável. Se a evidência avassaladora da percepção extracorporal é negada, não é só porque as pessoas não acreditem nela. É porque se tornaram realmente incapazes de vivenciá-la de maneira consciente. Vivem alienadas da sua experiência psíquica mais profunda e constante, encerradas num círculo de banalidades no qual o triunfalismo cultural e científico da mídia popular infunde uma ilusão de riqueza e variedade. O mundo real no qual essas pessoas acreditam viver é o dualismo galilaico-cartesiano, já totalmente desmoralizado pela física de Einstein e Planck, mas que a mídia e o sistema escolar continuam impondo à alma das multidões como verdade definitiva. Tudo o que existe nesse mundo são as coisas físicas e, em cima delas, o pensamento humano, as criações culturais. De um lado, a realidade dura da matéria regida por leis supostamente inflexíveis, nas quais se fundamenta a autoridade universal inquestionável da ciência. De outro, a pasta mole e dúctil do subjetivo, do arbitrário, onde toda opinião vale o mesmo. Dessa esfera subjetiva, entre aspas, faz parte a religião, também entre aspas, que é o direito de crer no que bem se entenda, com a condição de não proclamá-lo jamais como verdade objetiva ou valor universal. Nessas condições, o próprio exercício da religião torna-se uma caricatura grotesca. Tanto quanto o ateu, o homem religioso de hoje acredita piamente na existência de uma esfera material autônoma, regida por leis próprias que a ciência enuncia, só de vez em quando rompidas pela interferência do milagre, do inexplicável, do divino, tudo isso entre aspas. Por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, aquele que só age por entre as brechas do conhecimento científico, sempre restando a esperança entre os ateus de que o inexplicável de hoje seja explicável amanhã, por mais que a filosofia esculhambe com o Deus dos hiatos, ele é o único que restou no altar das multidões de crentes. Oficializada pelo establishment governamental, universitário e midiático, a rígida separação kantiana de conhecimento e fé tornou-se verdade de evangelho para a maioria das almas religiosas, embora ela seja em si perfeitamente herética à luz da doutrina católica. A doutrina católica, ao contrário, sempre insistiu no crede ut intelligas, intellige ut credas, quer dizer, crê para compreender e compreende para crer. Né? Mas depois do Kant veio aqui. Entender é uma coisa, ter fé é outra completamente diferente. Né? É novamente
perfeitamente herética à luz da doutrina católica, interpondo um abismo infranqueável entre dimensões cuja interpenetração, ao contrário, é a própria essência da concepção cristã do cosmos. É novamente a profecia autorrealizável em ação. A percepção mutilada do eu individual corresponde a uma religião mutilada e vice-versa. Quando digo percepção mutilada, estou afirmando taxativamente que a imagem do eu como algo que reside no corpo, ou que, em casos extremos, se identifica com ele, é fantástica, ilusória, doente. Ela impõe à consciência limitações que não são de maneira alguma naturais, muito menos necessárias. Todas as tradições espirituais do mundo, todas as disciplinas sapienciais, começam pela constatação óbvia de que o eu não é o corpo, não está no corpo, mas de certo modo o abrange, como o supraespacial transcende e abrange o espacial. Este é balizado por certas relações matemáticas que em si não estão em parte algumas do espaço. Mas uma coisa é compreender isso por pura lógica, outra bem melhor é poder constatá-lo no fato vivo da percepção extrasensorial em casos de morte clínica. Bastaria a rigor um único episódio desse tipo para dar por terra com a balela de que o cérebro, isto é, o corpo, cria a cognição, o pensamento, a consciência. Mas os episódios são milhares, e o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudado por ateus, adeptos da New Age e budistas do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída, em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transfiguração mágica da psique corporal, em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Primeiro, em outras épocas, e isso está fartamente documentado, qualquer sujeito que usava a palavra eu, ele se referia à carreira inteira da sua pessoa neste mundo e no outro. Ou seja, a sua dimensão imortal já estava presente ali. E é disso que fala quando dizia eu. Porque, veja, se só existe mente e corpo, e a sua mente consiste inteiramente em conceitos que você tirou da experiência sensível, articulado por algumas formas lógicas, então esta é o que nós podemos chamar de sua mente carnal. Se você só tem o corpo e a mente carnal, e isso é tudo que tem hoje, inclusive os religiosos só têm isso, não concebe mais nada. Então, meu filho, como é que você pode ir para o céu e para o inferno? Quem vai para o céu e para o inferno não é a sua alma carnal, é a sua alma imortal. Se a alma não é imortal, ela não vai nem para o céu nem para o inferno. E aonde está a sua alma imortal, meu Deus do céu? Ela não está nem no corpo nem na mente. Mas quando você usa a palavra eu, você está referindo a corpo e mente. Então, quer dizer, você não fala mais em nome da sua alma imortal. A sua alma imortal não faz parte do seu eu. E quando você vai lá confessar seus pecados, não é sua alma imortal que está confessando, é sua alma carnal. A qual em si, a rigor, ela não pode ter pecado nem santidade. Só a alma imortal pode ter essas duas coisas. A alma carnal, ela só existe na esfera material e na esfera cultural. Então ela pode cometer delitos, por exemplo, quer dizer, coisas que as outras pessoas dizem que são ruins. Como que a alma imortal, a alma mortal, carnal, a alma cerebral, por assim dizer, poderia se relacionar com Deus? O que ela pode ter a ver com a eternidade? Absolutamente nada. Porque se o nosso ser se reduz a isso aí, bom, a ideia de conhecer a Deus, de ter visão de Deus, é totalmente estapafúrdia. Você vê quando você lê, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, você vê que foi uma obra que não causou nenhuma estranheza quando foi publicada. E ela mostrava, então, vamos dizer, o trajeto que uma pessoa, guiada primeiro por Virgílio e por São Bernardo, fez entre os vários planos de realidade, os vários mundos, desde o inferno até o céu, passando pela terra e o purgatório. Quer dizer, esta era a dimensão inteira
a que as pessoas se referiam quando elas diziam eu. Todo mundo era assim. Né? Não havia concepção materialista, não havia Galileu, não havia Descartes, não havia dualismo de corpo e mente, não tinha nada disso. Você tinha a realidade de um ser humano que, de algum modo, era sensível ao seu destino pós-terrestre. E que existia, então, vamos dizer, na tensão permanente entre todos esses planos de realidade enormemente afastados entre si. E isso não estava na cabeça dos filósofos, estava na cabeça de qualquer um. Isso aí é, assim, a presença, vamos dizer, do céu e do inferno, né? A presença dos anjos e demônios é uma coisa tão enormemente atestada, tá certo? Por toda a literatura da antiguidade cristã, tá certo? E de toda a Idade Média. Eu digo, ora, todas as pessoas viviam num mundo onde tem céu, inferno, anjos, demônios. E quando falavam eu, estava falando de alguém que estava se movendo no meio de todas essas possibilidades. Então, o que era o eu? O eu era o personagem que tinha um destino eterno, benigno ou maligno. Portanto, o eu era a alma imortal, da qual, na verdade, as pessoas não sabiam muito mais do que nós, mas sabiam que existia. E sabiam que existia não depois da morte. Isso é importante. Porque as pessoas hoje, como elas só têm corpo e mente, elas pensam numa alma imortal, mas alma imortal depois da morte. Eu digo, mas que coisa estranha. Se você não é imortal agora, como é que você vai ser depois da morte? Não é uma estupidez? Então, isso quer dizer que a vivência da alma imortal desapareceu da nossa cultura. Só sobrou corpo e mente. Eu digo que as pessoas ainda têm a cara de pau de continuar sendo religiosas assim. Digo, olha, se eu não tenho alma imortal, por que eu vou ser religioso, meu saco? Faz o menor sentido. Quer dizer, eu vou forçar a barra para eu virar uma outra coisa depois que eu morri? Então, estes experimentos, estes fenômenos de percepção extrasensorial durante o estado de morte clínica, eles nos dão uma pista para você recuperar esse sentido da alma imortal. Eles não nos dão tudo, mas nos dão uma dica. Por quê? Se o sujeito está clinicamente morto, o coração não funciona, o cérebro não funciona, nada funciona, ele continua sabendo das coisas e fica sabendo até mais do que ele poderia saber. Tá certo? Se estivesse acordado, então isso significa que a sua consciência de fato não está limitada ao corpo e não está limitada àquilo que você chama de mente. Por quê? Se você está num quarto, você não pode enxergar o que está no outro quarto. Então o seu corpo não chega lá. E a sua mente chega? Não, a sua mente pode conjecturar o que está lá, mas ela não pode ver o que está lá. Então, o conhecimento que as pessoas adquirem durante aquele momento transcende infinitamente o que nós chamamos de corpo, o que nós chamamos de mente também. Mais ainda, as pessoas que passaram por essa experiência relatam que durante aqueles instantes elas estavam extraordinariamente inteligentes, que tudo que elas queriam saber parecia imediatamente. Ora, mas se você tem esse estado você tem essa experiência durante o estado de morte clínica, ou seja, quando o seu corpo parou, seu cérebro parou, o que te leva a concluir que você não está tendo esse estado exatamente agora? Apenas o seu corpo e sua mente estão ocupados demais com outras coisas, para que você perceba. Estão acompanhando isso? Agora, se eu não tenho esta capacidade, como é que eu posso adquiri-la no estado de morte clínica? Será totalmente absurdo. Quer dizer, o estado de morte clínica seria um estado muito privilegiado, que me dá capacidades miraculosas. Ou seja, aí você estaria tentando, como diz os latinos, explicar obscurum per obscurius. O obscuro por mais obscuro ainda. Então, de cara, seguinte, essas capacidades não aparecem no estado de morte clínica. Nós as temos. E elas se manifestam naquele estado por algum motivo que nós não sabemos ainda. Mas são capacidades humanas. Fazem parte do ser humano.